Aleluia. Então, boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Estou aqui mais uma vez, amém? Ontem, para quem acompanhou a live, desde já, meu muito obrigada por você ter acompanhado a palavra que o Senhor Ele me deu ontem, amém? Eu creio que o Senhor Ele está quebrando barreiras na minha vida e uma dessas barreiras é a barreira da timidez, amém? Eu sempre fui muito tímida, me soltei bastante quando eu comecei a ministrar louvor, né? Tive aquela coragem. Para a glória do Senhor Jesus, eu tive uma pessoa que sempre me apoiou, que é minha mãe, amém, né? E a segunda pessoa que também me apoiou, desde o momento que eu entrei no Ministério de Louvor, foi a pastora Penha. Amém? A pastora Penha sempre me falava, canta mais alto, não tô te ouvindo, Rafa, canta mais alto. E aí, foi através disso, dessas apoiadoras, eu creio que eu tenho várias apoiadoras, que o Senhor foi levantando o meu ministério através do louvor. Mas o Senhor, Ele, como eu falei ontem, Ele já tinha me prometido também um ministério da palavra. E aí eu tenho que, aos poucos, ir quebrando as barreiras da timidez. Então, os irmãos perdoem qualquer falha que eu venha a ter. Mas vamos entrar na presença do Senhor nesse momento e convidá-lo a que Ele venha falar através das minhas palavras, que não venha ser as minhas palavras, mas que Ele venha falar no seu coração, que o Espírito Santo do Senhor venha falar no seu coração, amém? Senhor Jesus, nós entramos na sua presença, ó Deus, e primeiramente, ó Deus, eu peço perdão por todos os meus pecados, ó Deus, os nossos pecados, Senhor, se erramos, que o Senhor venha nos perdoar, eu creio nas tuas misericórdias, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus de coisas grandes, ó Deus, o Senhor sempre tem algo grande para tratar, Senhor, sobre as nossas vidas, então, Senhor, trata, Senhor, agora, através desta palavra, Senhor, como o Senhor tratou ontem, Senhor. Trata, Senhor, com as pessoas que já assistiram de maneira diferente hoje. E trata, Senhor, também com as pessoas que ainda não assistiram. Alcança, Senhor, o coração de cada um. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas, ó Deus. Direciona esta mensagem, Pai, assim como o Senhor já direcionou esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Então vamos lá, irmãos. O Senhor Ele tem colocado várias palavras no meu coração. E uma delas foi a respeito de escolha. Amém? Como eu falei assim na introdução de ontem, a nossa vida ela é cheia de escolhas. Você escolheu agora ligar a sua televisão, o seu computador, seja lá o que for, o seu smartphone, para você estar nos assistindo agora. Essa foi uma escolha. E essa escolha eu creio que vai trazer tanto um efeito para a sua vida. Tanto agora no presente você vai ser edificado e quanto no futuro você também vai continuar sendo edificado, você vai começar a praticar aquilo que o Senhor está ensinando, amém? Eu creio. Amém. Então, você escolheu o seu esposo, você escolheu o seu cônjuge, você escolheu o seu namorado, né? Eu creio que ninguém te obrigou a você estar casando com ele, né? Antigamente existia isso, existia casamento arranjado, mas hoje em dia isso é um pouco incomum, amém? Então eu creio que, pelo menos aqui no Brasil é incomum, então eu creio que você está cercado de escolhas, você fez escolhas, e nós fazemos escolhas que elas são instantâneas, que elas têm um efeito muito rápido, mas nós fazemos escolhas que elas são muito importantes nas nossas vidas e que os efeitos delas demoram um pouco mais para chegar, mas chegam. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre escolhas. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Bom, quando o Senhor tratou isso comigo, eu sempre busco uma resposta dele, uma solução, e não somente aquele pensamento a respeito das escolhas ruins, mas eu venho trazer para vocês 10 dicas que o Senhor me deu, amém? Eu creio que elas vão funcionar para a sua vida, para a minha também. 10 dicas de como você fazer boas escolhas, amém? Então, como faz igual a irmã da ele aqui agora, pegou o caderno dela, tá anotando 10 dicas de como você fazer uma escolha boa, amém? Glória a Deus, aleluias. E para essa mensagem
personagem, a Bíblia está repleta de pessoas, de personagens que fizeram escolhas. Mas eu escolhi a vida de Noé, porque foi o que o Senhor tratou comigo, falou muito forte. E se você tiver também algum exemplo de um outro personagem da Bíblia que tenha feito escolhas, faz um comentário aí, comenta, interage, amém? Que nós vamos amar comentar. Amém? Glória a Deus. São alguns passos para você ter boas escolhas. Anota aí. O primeiro é você ter identidade. Amém? Amém. Bom, o Senhor ele tratou no meu coração que se você não tiver uma identidade consolidada, você não vai fazer escolhas boas. Você não vai saber o que você está escolhendo. Se você não sabe quem você é, para onde você quer ir, se você não sabe quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, você nunca vai fazer uma escolha boa. Então, desde já, começa aí a ver a sua identidade. Eu quero ler aqui em Gênesis 6, versículo 7 e versículo 8, amém? Já está escrito no meu papelzinho aqui esse versículo, que diz assim: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, e aí presta atenção nessa parte, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Amém? Então, nós temos um exemplo claro de alguém que tinha uma identidade consolidada. Sabe por que ele tinha uma identidade consolidada? Porque Deus decidiu destruir o mundo inteiro. Mas deste mundo inteiro, quem se destacou foi Noé. Deus poupou a vida dele e da família dele. E a Bíblia diz muito claramente que Noé era uma pessoa obediente, era uma pessoa que fazia coisas boas. Deus se agradava do que ele fazia. Então Noé, ele tinha uma identidade, aí ele era servo do Senhor, era nítido que ele era servo do Senhor, ele se destacava dentre tantos. Da mesma forma é você, irmão. Você tem que ter uma identidade consolidada. Você tem que saber para onde você quer ir, onde você quer chegar, quem você é. Destacar as suas qualidades, tentar melhorar os seus defeitos. E como eu falei aqui, o meu defeito, uma barreira minha, falei até isso numa entrevista de emprego. O meu defeito, às vezes, é ser muito tímida, muito introvertida, não me expor muito, talvez não contar muito os meus problemas para pessoas que eu sei que vão me dar bons conselhos, né? Porque isso é importante. Então, esse é um dos meus defeitos. E hoje eu estou tentando quebrar esse meu defeito, eu estou tentando melhorar isso. Da mesma forma, é você. Você tem que ter uma identidade, você tem que saber quem você é. Pega um caderno, anota as suas principais qualidades, seus principais defeitos, qual é a sua prioridade, para onde você quer chegar, para onde você quer ser levado por Deus. Coloca lá as promessas do Senhor Jesus para você, coloca isso, que é a sua prioridade e segue nela, amém? Tenha identidade, é o primeiro passo. E o segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. Muito importante você obedecê-la. Gênesis 6, versículo 13 e 14. Amém. A parte A apenas do versículo 14, amém? Amém. Diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze a ti uma arca de madeira de gofre. Aí Gênesis 6, 22 diz: Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém. Amém? Amém. Noé, ele teve a direção do Senhor. O Senhor já sabia que ia destruir toda a terra. E ele já tinha alertado aí um versículo antes do que nós lemos, ele já tinha alertado a Noé de que ele ia destruir tudo. E aí ele deu um direcionamento a Noé. Ele mandou que ele construísse
aquela arca que salvaria ele, a família dele e os animais. E ele deu todas as medidas, tudo como era para ser feito, como era para ser pintado, ele deu tudo aquilo. Então tenha a direção do Senhor para as suas escolhas, peça a direção de Deus, porque naquela época, imagina como era difícil, não sei, não sou historiadora, não sei se já tinham construído algum tipo de barco naquela época, mas era uma arca, era praticamente um navio, era gigante, e o Senhor lhe deu todo o direcionamento. Você quer fazer uma escolha, você tem que ter o direcionamento de Deus, porque Ele sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Se você não tiver o direcionamento de Deus, não vai dar certo. E sabe o que é mais legal aqui para nós meditarmos? Noé, ele era obediente, ele obedeceu. Cada medida que o Senhor fez, ele obedeceu. E às vezes é com as nossas escolhas, nós temos o direcionamento do Senhor, mas talvez a gente não obedeça. Ontem eu citei aí um acontecimento na minha vida. Eu queria cantar o louvor Fidelidade da Daniela e Cristina. Na época eu não era nem do Ministério de Louvor, tinha muita timidez e não fui. Ensaiei e não fui cantar. E não era, irmãos, não era eu que queria cantar, era Deus que estava mandando eu cantar. Deus já tinha me dado direcionamento, eu já tinha ensaiado, já estava tudo certo, mas eu não fui por vergonha. Jonas também fez assim, né? Ele fugiu da vontade do Senhor, e olha o que aconteceu com ele. Então, às vezes, a gente pega o direcionamento do Senhor. Eu, naquele momento, eu não cantei. E aí veio outro grupo que não faz parte da nossa igreja e cantou aquele louvor naquele mesmo momento. Amém? Então, Deus enviou outras pessoas para fazer aquilo que eu não fiz. Então, dessa mesma forma, é você, com as suas escolhas. Se Deus te deu um direcionamento, Deus deu lá as medidas para Noé, faz tal medida, sei lá, 10 centímetros em tal lugar, e se Noé fizesse 11, será que daria certo? Mas ele fez exatamente as medidas que o Senhor deu para ele. Ele obedeceu. Então é muito importante que você obedeça, que você atenda o chamado do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro passo é você ter identidade. O segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. Amém? Ser obediente. Deu para notar aí? Amém. Glória a Deus, aleluia. Versículo, passo 3, amém? Glória a Deus. Passo 3 é você fazer um plano de ação. Ou seja, você se planejar. Você sabe quem você é, você sabe para onde você quer chegar. Você já teve o direcionamento de Deus, de como você faria tudo. E agora é o momento de você se planejar. Irmãos, se você não se planeja, nada sai no tempo certo, você perde tempo. É da mesma forma que para limpar a casa, por exemplo. Se você não planejar, primeiro eu vou começar por um cômodo que é mais rápido, ou eu vou começar, vai vir visita, eu vou começar pela sala, que é onde a visita vai ver, vou deixar o quarto por último, que aí se a visita chegar mais cedo, ela não vai ver a sala bagunçada. Então, se você não se planeja, você não planeja as suas escolhas, você não traça um plano para como você quer chegar lá, como você quer que a sua escolha dê certo, ela não vai dar também, ou ela vai demorar a chegar. Você tem que ter um plano. Amém? Amém. Você tem que se planejar os seus horários. A irmã Isabel fala isso comigo direto. Levanta cedo, coloca a sua agenda, tudo que é prioridade você fazer no dia você faz, lazer deixa por último. Mas é verdade, é coisa de mãe, mas é verdade, amém, irmão? Se planeja, glória a Deus, aleluia. Então, o primeiro passo é você ter identidade, o segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. E o terceiro passo é você fazer um plano de ação. Noé, eu creio que ele se planejou. Eu creio que assim, quando o Senhor deu todas aquelas medidas, porque o Senhor só deu a direção. E se Noé não se planejasse? Será que ele terminaria a arca a tempo? Né? Se ele não se planejasse, será que não seria uma confusão total? Né? Ele se planejou. Amém. O passo 4 é você ter boas influências e boas referências. E eu quero deixar claro aqui
que englobando o quarto passo é você também não dar ouvidos aos maus conselhos, amém? Os bons conselhos você deve ouvir. Você deve pedir conselhos a pessoas sábias, que você sabe que são sábias, que você sabe que são autoestima, que você sabe que vão ter um direcionamento de Deus para te dar um conselho. Amém. Amém? Isso é muito importante você ouvir um bom conselho. Mas é muito importante você ter sabedoria para não dar ouvido a conselho de pessoas negativas que só querem te colocar para baixo. Amém? E eu vou ler aqui Gênesis 3, versículo 1 e versículo 3, amém? Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as aimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então olha como essa serpente era astuta. Ela colocou dúvida no que Deus havia falado. Então, se alguém te colocar dúvida no seu coração de alguma coisa que Deus tenha falado para você, já descarta na hora, porque isso aí é Satanás colocando dúvida no seu coração. Verdade. Que Deus te abra os seus olhos para você ver isso. Aleluia. Em nome de Jesus. E aí, diz no versículo 3: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então olha que coisa ruim, né? Aqui era a serpente falando para Eva. E aí a Eva, em vez dela falar: não, você está errada, você está colocando dúvida no que Deus falou, não, ela deu ouvidos. E aí ela fez uma escolha e essa escolha levou ao pecado. Verdade. Porque ela desobedeceu a Deus. E nós não precisamos nem ler, a gente já sabe a continuação da história, eu não preciso nem falar depois o tanto de problema que veio por causa deste pecado, né? Não preciso nem falar. Então, irmãos, você deve ter essa sabedoria para você não ouvir conselhos de pessoas que chegam perto de você para te colocar mais para baixo ainda, de pessoas que querem te induzir ao erro. Isso é muito do direito. Algumas normas penais a gente fala que querem te induzir ao erro. Então, irmãos, não dá ouvidos para essas pessoas. Amém? Tenha sabedoria do Senhor. E você também precisa ter boas referências. Você quer cantar? Começa já ver uma cantora legal aí, que canta bem, pegar bons exemplos. Se você quer ser uma escritora, pega alguns livros bons, que tem um conteúdo bom, começa a se inspirar. Se você quer ser pregadora, pega uma pregadora boa, uma pregadora de Deus e começa a se inspirar nela. Você tem que ter boas referências. Se você não olhar a sua volta, você não vai abrir o seu mundo, não vai abrir o leque, amém? Abre o seu leque, em nome de Jesus. Começa a ver coisas boas, amém? Sai fora da caixinha. Começa a pesquisar, o YouTube tá cheio de coisas boas aí, tem muita besteira, mas tem muitas coisas boas que quer te ensinar. Eu vi muitas aulas de teclado, muitas aulas de violão, aula de inglês, aula de espanhol. Você tem toda a oportunidade do mundo para ter boas referências. E de graça, de graça. Você só vai pagar a internet, amém? E o celular, é claro. Mas é de graça, amém? Glória a Deus. Então o primeiro passo é você ter identidade. O segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. O terceiro passo é você fazer um plano de ação, se planejar. O quarto passo é você ter boas influências, boas referências e, repito novamente, não ouvir aos maus conselhos, amém? Porque os bons a gente deve pegar, mas os maus não. Os maus a gente deve jogar para fora, amém? Glória a Deus. E o quinto, amém? Alguém vai me falando o horário, por gentileza. O quinto 44. é desenvolver sua escolha, praticar, amém? Então é o que eu falei. Noé, eu creio que ele deve ter construído a arca ou sozinho ou com a ajuda dos filhos. A Bíblia não fala, amém? Mas ele
teve que desenvolver, ele teve que praticar. E se ele tivesse recebido o direcionamento de Deus, tivesse feito o plano dele de ação, mas não tivesse praticado, colocado em prática aquele plano de construir a arca, e aí o que aconteceria com ele? Ele morreria também, né? Muito provavelmente ele morreria. Assim somos nós com as nossas escolhas. Você tem que fazer um plano de ação, você tem que ter o direcionamento de Deus e você tem que praticar ele. Eu tenho que começar a pregar mais, para eu começar a praticar mais isso. Tenho chamado do Senhor para isso, já tive a direção, agora tenho que pregar mais. Quem quer cantar, tem que começar a praticar no banheiro, no espelho. Quem é ator, quem é atriz, eu já ouvi muito falar de que às vezes tenta encenação pro espelho, fica falando pro espelho, vai vendo que tá errando. Grava você fazendo, vendo que tá errando, começa a praticar ali. A minha mãe, quando começou a costurar, ela não sabia muita coisa, mas ela começou a praticar, ela começou a ver no que ela estava errando, foi se aprimorando, foi praticando. Se você não praticar, você não vai ter como aprimorar a sua escolha. É verdade. Se você escolheu fazer alguma coisa, já se planejou, já tá tudo certinho, começa a desenvolvê-la. Em nome de Jesus, com boas referências, tirando dúvidas com pessoas experientes, começa a praticar. Tira da caixinha. Tira em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o primeiro passo é você ter identidade. O segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. O terceiro passo é você fazer um plano de ação. O quarto passo é você ter boas influências, boas referências e saber rejeitar pensamentos negativos, amém? Conselhos maus. Amém? E o quinto passo é desenvolver a sua escolha. O sexto passo é você perseverar na sua escolha, ter paciência. E aí eu quero ler aqui em Gênesis 7, versículo 6, amém? Que diz assim: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Amém? Ele era muito velho. Ele tinha 600 anos, irmãos. Imagina quanto tempo ele levou para construir aquela arca. Naquela época, talvez ele sozinho ou com os filhos dele, a Bíblia não fala, mas o quanto de tempo que ele levou para construir aquela arca. Foi muito, tanto que ele tinha 600 anos quando veio o dilúvio. É o que a Bíblia fala pra gente. Ele teve paciência, irmãos. Imagina se ele começasse a construir a arca, a desenvolver, e ele visse que alguma coisa deu errado, e aí ele chutasse, desculpa o termo, mas chutasse o pau da barraca e desistisse de fazer aquilo, não tivesse paciência para terminar. Porque construção, pra quem sabe, construção dá trabalho. A gente, pra pintar aqui, a gente levou 2 dias, né? Um dia inteiro aqui. Dá trabalho. Imagina se a gente tivesse impaciência porque borrou alguma coisa, né? Quem faz a unha aí, eu postei essa semana que eu não tenho paciência de limpar o cantinho. Mas a gente deve ter paciência, irmãos. A gente deve ter paciência na sua escolha. Se você escolheu, se você iniciou a sua escolha, se você está praticando ela ainda não deu efeito, não desanima. Porque aos poucos, é o que eu falei, tem escolhas para sua vida que elas são instantâneas, elas vêm rapidamente. Mas as escolhas mais importantes que você faz, os frutos eles vão vindo depois, demora. É igual eu falei ontem, primeiro você, é como uma sementinha que você planta lá, você rega e ela começa a crescer a raiz primeiro você cresce para baixo. Aleluia. E é crescendo para baixo que você começa a pegar maturidade, que Deus começa a te revelar coisas maiores para você conseguir ser sustentado quando começar a crescer para cima. Amém, glória a Deus. Porque, irmãos, quando você começa a ter mais coisas, mais responsabilidades, você precisa de uma maturidade, de uma rocha para você estar firmado nela, senão você cai. Você tem que ter essa estrutura que é a sua raiz. Então tenha paciência, cresce a raiz e quando crescer a raiz você vai começar a crescer os troncos e aos poucos aí depois você vai ver os frutos de toda a sua escolha, do
do que a sua escolha gerou na sua vida. Glória. É assim. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro passo é você ter identidade. O segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. Terceiro passo é você fazer um plano de ação, se planejar. O quarto passo é você ter boas influências, boas referências e rejeitar conselhos negativos, conselhos maus. Amém? O quinto passo é você desenvolver a sua escolha, praticá-la. O sexto passo é você perseverar na sua escolha, ter paciência. E o sétimo passo é você terminar o que você começou e saber agradecer. Aleluia. Então, se você começou uma escolha, irmãos, eu já preguei sobre isso. Quem está assistindo aí e viu essa pregação vai lembrar. Você tem que terminar tudo que você começou. Porque senão as suas escolhas elas vão acabar ficando pela metade, sabe? Você vai escolher fazer alguma coisa, aí você começa naquela empolgação, daqui a pouco você vai desanimando, para. Aquilo gera no seu coração uma coisa horrível, porque começa a acumular coisas que não foram concluídas. Coisas não concluídas, você começa a entulhar tudo isso no seu coração, na sua alma, você vai ficando pesado com coisas que fica aí entulhada no seu coração, fica pela metade. Então você escolheu, se planejou, desenvolveu, tenha paciência. Olha, um complementa o outro, tenha paciência para você terminar agora que você começou, não é que você termine se arrastando, mas você tem que terminar. Para que isso não venha causar até uma maldição na sua vida. Você ficar presa por coisas pendentes do passado, escolhas que não terminaram, não foram para frente. Então, siga todos esses passos, amém, irmãos? Amém. Quem sou eu para estar falando isso agora? Mas o Senhor Ele me deu. E eu creio, em nome de Jesus, que você, a partir de agora, vai começar a terminar todas as coisas que você começou. Glória a Deus. Amém? Lucas 14, versículo 29 e versículo 30. Diz assim: pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha aí, esse homem seria o que? Motivo de zombaria. E se Noé começasse a arca e ele deixasse ela lá pela metade, ele não terminasse? Você não acha que as pessoas que com pensamento negativo não ia chegar lá do lado dele e não ia falar: eu te disse que não ia pra frente, eu te disse? Ele seria zombado. Da mesma forma somos nós com as nossas escolhas. Então você tem que terminar o que você começou, para que Deus te honre, para que você não seja motivo de zombaria. Amém. Misericórdia por isso. Mas é o que a Bíblia diz, que esse homem não foi capaz de rir, que esse homem não foi capaz de terminar, ririam da cara dele. Que ninguém ria da sua cara por uma escolha que não foi terminada. Termine ela, amém? Em nome de Jesus. Então, o primeiro passo é ter identidade. O segundo passo é ter a direção de Deus e obedecê-la. O terceiro passo é você fazer o plano de ação, se planejar. O quarto passo é você ter boas influências, boas referências e rejeitar pensamentos, pessoas, conselhos maus, amém? O quinto passo é você desenvolver a sua escolha, praticar. O sexto passo é você perseverar na sua escolha, ter paciência. O sétimo passo é você terminar o que você começou e saber agradecer. Noé, ele soube ser grato ao Senhor, porque quando a terra secou, a palavra do Senhor diz que ele montou ali um altar, que ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Da mesma forma somos nós. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor pelas suas escolhas que deram certo, amém? Até pelas suas escolhas que não deram certo. Muitas vezes a gente gosta de reclamar, e isso só traz a gente para baixo. Quando a gente começa a agradecer, isso é cientificamente provado, que quando você começa a ser mais grato na sua vida, você começa a ter a autoestima mais elevada, você começa a enxergar as coisas melhores. Então você tem que ser grato ao Senhor Jesus, assim como Noé foi. Ele ficou lá preso durante
40 dias e 40 noites, né? E imagina se ele saísse da arca, ao invés dele agradecer, ele falar, nossa Senhor, poderia ter sido mais rápido, poderia ter passado esse dilúvio mais rápido, né? Foram 150 dias. Foram 150 dias corrigindo. Então, né, poderia ser mais rápido, Senhor. Ele poderia ter falado isso, mas não, ele agradeceu ao Senhor. Amém? Ele agradeceu ao Senhor. Seja grato. Glória a Deus. E o 8º é você utilizar os erros do passado como aprendizado. Amém? Eu vou ler em Romanos 15, versículo 4. Glória a Deus. Somente a parte A. Glória a Deus. Aqui Paulo ele fala, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, irmãos, nós temos que pegar todos os erros, as escolhas erradas do passado e não ficarmos nos lamentando, tipo assim, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria aquilo. Não, irmãos. Pega esse erro seu e não faça igual depois. Amém? Pega o que você fez de errado e leva como aprendizado na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Até no seu serviço você deve fazer isso. Você deve olhar ao seu redor. Eu, quando entrei no meu serviço, eu era nova, então eu olhava ao meu redor e eu via, poxa, a pessoa ali não fez uma coisa legal. E aí eu já começava a tentar fazer diferente, da forma contrária. Então você tem que abrir a sua visão. Se você fez uma escolha, já se planejou, já fez tudo o que eu falei aqui, mas você ainda tem coisas pendentes do passado no seu coração e tem essas mágoas e tal, e tem medo, esse medo vai acabar te atrapalhando de seguir em frente. Amém? Esse medo de dar errado vai acabar te atrapalhando de continuar com a sua escolha. Então tira esse medo que você tem de coisas passadas que não deu certo e leva ele como aprendizado. Leva esse erro como um aprendizado para você não cometer novamente esses mesmos erros. E assim como Paulo falou também, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Leia a Bíblia. Veja os personagens da Bíblia, os erros que eles cometeram. É igual eu falei ontem, Davi pecou, Sansão pecou também. Então, são exemplos de erros, de escolhas erradas, mas depois se consertaram com o Senhor, né? A Bíblia fala, depois se consertaram, se arrumaram com o Senhor. Então, veja também tudo que está de errado ao seu redor. Se aconteceu alguma coisa com o seu vizinho de errado, ele fez alguma coisa errada, tenta não fazer, vigia para você não cometer o mesmo. Então, olha os erros ao seu redor, olha os erros do passado que você cometeu e leva eles como aprendizado, para que as suas escolhas comecem a ser impulsionadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro passo é você ter identidade. Segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. O terceiro passo é você fazer um plano de ação, se planejar. O quarto passo é você ter boas influências, boas referências e rejeitar os conselhos maus. Amém? O quinto passo é você desenvolver sua escolha, praticar. O sexto passo é você perseverar na sua escolha, ter paciência. O sétimo passo é você terminar o que começou e saber ser grato, saber agradecer. O oitavo passo é você utilizar os erros do passado como aprendizado. O nono passo é você parar de se vitimizar. Amém? Amém. É você errou, escolheu mal. É você parar de ficar, ai, que dó de mim. Ai, eu sou coitadinha. Já começa, aí vem uma pessoa, aí você fala pra ela, ai, eu errei, eu fiz isso, começa a chorar, não sei o quê. Mas tem gente que não sabe distinguir a pessoa certa pra você falar. Porque tem pessoas muito sábias, pessoa muito de Deus que vai te dar um conselho bom, mas você acaba falando pra qualquer um aí que tá na rua. E aí é nisso que você começa a abrir brecha pro inimigo falar através daquela pessoa, para te deixar mais para baixo, para te derrubar, para te dar um conselho que vai te induzir ao erro. Então, quando você começa a se vitimizar para qualquer pessoa, você está se abrindo, você está expondo a sua vida. Isso é muito ruim para a sua vida. Então, você tem que parar de se vitimizar. Deus, eu nunca vi, se você tiver visto aí na Bíblia, um versículo que fale, eis que vos chamei para ser coitados. Você já viu esse versículo na Bíblia?
Eu nunca vi. Então, irmãos, Deus não te chamou para ser coitado, Deus te chamou para ser vitorioso. A Bíblia fala totalmente o contrário. Amém? Aleluia. Então não fica se vitimizando. Tem quedas que você demora a se levantar. Tem quedas que dói. Você precisa de um conselho bom. Então busque pessoas sábias. Busque pessoas que você sabe que vão te dar um conselho para cima, que vão te colocar para cima. Chora quando for necessário, porque botar pra fora é bom. Você não deve guardar choro, você não deve guardar grito, não deve guardar nada no seu coração. Chora, mas chora na sua casa, não se expõe, não expõe a sua vida pra todo mundo ver. Não publica naquele aplicativo, rede social, não publica. Amém, irmãos? Não expõe sua vida, porque isso vai atrapalhar muito as suas escolhas. Amém. E a sua vida em geral também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Primeiro passo é você ter identidade, segundo passo é você ter a direção de Deus e obedecê-la. O terceiro passo é você fazer um plano de ação, se planejar. O quarto passo é você ter boas influências, boas referências e rejeitar conselhos maus. O quinto passo é você desenvolver a sua escolha, praticá-la. O sexto passo é você perseverar na sua escolha, ter paciência. O sétimo passo é você terminar o que você começou e saber agradecer. O oitavo passo é você utilizar os erros do passado como aprendizado. E o nono passo é você parar de se vitimizar. E o 10º passo foi o que mais me deixou agoniada. Porque quando você tem várias escolhas que ficaram pendentes na sua vida, ou quando você fez escolhas que te levaram a muitos erros, isso acaba te trazendo traumas no seu coração. Então, o 10º passo é você se permitir ser curado por traumas de escolhas erradas. Amém? Eu escrevo algumas músicas, o Senhor me deu também esse dom de escrever algumas músicas, e a última música, quando eu estava meditando com o Senhor, eu questionava Ele: Senhor, quantas vezes meu coração vai precisar estar abatido? Quantas vezes meu coração vai estar quebrado, machucado, para aí sim eu ouvir o que o Senhor tem para me dizer? Né? Eu questionava o Senhor naquela canção, e aí no refrão o Senhor me respondia que Ele já tinha permitido que a cura viesse, Ele já tinha liberado os rios dele que trariam essa cura. Aleluia. Ele já tinha permitido que eu ficasse sarada, restaurada, que eu me reerguesse, mas eu não estava deixando. Então, para as suas escolhas irem mais para frente, você tem que se permitir ser curado por escolhas passadas que não deram certo, porque aí, como eu falei, essas escolhas elas vão te causar um medo de prosseguir, toda hora você vai ficar lembrando do seu passado com pesar no coração. Isso vem, irmão, se você fez uma escolha importante na sua vida errada, direto o inimigo vem tentar na sua mente com lembranças, com coisas ruins, te fazendo chorar do nada, e você às vezes nem sabe porque tá chorando. É o inimigo te tentando por escolhas erradas que você fez, e você não abriu seu coração para Deus te curar desse trauma que essa escolha ruim fez em você. Então vamos fechar os nossos olhos hoje e vamos pedir ao Senhor Jesus. Abre o seu coração do Senhor Jesus para que Ele venha te curar, em nome de Jesus. Pai, Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo essa palavra, esse estudo, Senhor. Que o Senhor nos deu, ó Pai. Eu creio para a nossa edificação, Senhor. Eu creio que agora, Senhor, essa pessoa está abrindo o coração dela, ó Deus, para que o Senhor venha curá-la, Senhor, de traumas, de escolhas erradas, Senhor. Essa pessoa que se pega às vezes chorando do nada e às vezes nem sabe porque está chorando, mas são traumas acumulados dentro do coração, acumulados dentro da alma, Senhor Jesus. Alcança agora, em nome de Jesus, pelo teu poder, ó Pai. Eu profetizo vidas curadas, vidas saradas, vidas restauradas, Senhor Jesus. Não com medo de escolhas passadas, mas que utilizam esses erros, Senhor, para aprendizagem, para fazerem diferente, para ser escrito, ó Deus, uma nova história, Senhor. Escreve agora, Senhor, uma nova história na vida de quem está, ó Deus, neste momento assistindo essa live e orando ao Senhor conosco. Alcança, Senhor Jesus. E é como, Senhor, eu te orei ontem, Senhor. Eu não posso, nenhuma de nós podemos fazer isso. É a pessoa que fará isso por ela mesma. Ela que vai abrir o coração, ela que vai permitir que o Senhor
Senhor entra, ó Pai. Em nome de Jesus, vai desde já, derramando do seu rio de vida, do seu rio de glória, do seu rio que cura, ó Pai, essa pessoa, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Glória a Amém. Deus, aleluia.